Graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria te convidar a abrir comigo no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A gente vai fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que chegou aqui nessa manhã, talvez esteja enfrentando algumas guerras. E se você não está enfrentando guerras, é tempo de você se fortalecer no Senhor, porque em algum momento você vai enfrentar uma guerra. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pensa que esse tempo que a gente vive é um tempo que vai ficar em paz para sempre. O Brasil não está em guerra hoje, mas a Ucrânia foi invadida pela Rússia há 4 anos atrás. Já fazia 5 anos que essa guerra começou. Mas, além dessa guerra física entre nações, existe uma guerra no mundo espiritual. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Não se iluda, querido. O inimigo quer destruir a sua vida. Muitas vezes a gente vem para a igreja para se sentir bem, e muitas vezes algumas pessoas não têm a percepção correta do mundo espiritual e acham que não vai acontecer nada. Acontece que às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A primeira brecha que você der, ele vai entrar, porque é uma guerra. E uma guerra se vence com estratégias certas. Uma guerra se vence com aliados certos. Uma guerra se vence não dando oportunidade para o inimigo te atacar. E o tema da nossa mensagem hoje é lutando as minhas guerras. Nós vamos vencer muitas batalhas se o Senhor estiver conosco. Amém, querido? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Você pode acompanhar comigo no telão? Que a minha versão é um pouco diferente. Vamos ler juntos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e potestades e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. E a promessa que Jesus fez ao subir aos céus é que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nisso que nós nos agarramos. Seja lá qual guerra estejamos enfrentando, o Senhor está conosco. Mesmo que pareça que estamos sendo derrotados, o Senhor está conosco. E nós queremos acreditar, ó Pai, no que a Tua palavra diz, e não naquilo que os nossos olhos veem, e não naquilo que o mundo diz. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A nação de Israel, desde o início da história, ela não procurou a guerra. Existem países que procuram guerra, eles querem crescer, eles querem expandir. Assim foi no Egito. O Egito viveu uma grande ascensão e dominou aquela área do Oriente durante muitos anos. E o povo de Israel sempre foi um povo pequeno, um povo sem muita projeção à vista dos olhos. Então, quando eu tenho um texto muito conhecido, de Salmo 23, lá no finalzinho ele fala: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Esse texto, ele mostra
nitidamente o quanto a nação de Israel é pequena. Isso é uma alusão a Israel, que na vista dos grandes impérios que dominavam aquela região, Israel não teria condição de bater de frente, mas o Senhor sempre era com o povo. O Senhor sempre foi com o povo. E isso mostra, a Bíblia diz que você e eu somos o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Isso diz para você e para mim que você não vai procurar guerra, mas a guerra vai te achar. Infelizmente. Porque a mensagem verdadeira do Evangelho, querido, bota um alvo nas suas costas. Imagine comigo, se você tem uma pessoa, uma nação que não faz nada contra você, que não pode atrapalhar você, por que eu vou atacar ela? Não faz o menor sentido. Assim o diabo pensa também. O diabo, ele quer destruir você e ele quer destruir a mim. Mesmo que você queira ter paz com todos, a paz não é uma opção, meu irmão. Infelizmente. A paz não é uma opção porque o diabo, ele quer destruir você e ele quer destruir a mim. Basta você e eu darmos uma brecha que ele vai entrar. Basta você e eu deixarmos algumas coisas acontecerem por si só, que a gente pode perder a batalha. Na versão A Mensagem, esse mesmo texto que a gente leu, o autor Eugene Peterson, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. O tempo todo nós estamos sendo atacados pelo inimigo. A sua família está sendo atacada pelo inimigo. Ontem eu estava com meu filho e, para quem conhece, o Josué é muito agitado, muita saúde que fala, né? E eu cheguei para ele e falei assim, filho, você não é nada, eu não sou nada. Ele falou, eu sou sim. Falei, tá, você é, mas você sem Jesus, você não é nada. Ele falou, eu sou sim. Eu falei, tá bom, você é, com Jesus. Sem Jesus você não é nada. Para a criança é muito difícil entender isso. A criança, ela não tem a percepção do que é perigoso e do que não é perigoso. E nós, quando estamos caminhando com o Senhor, nós precisamos entrar numa fase de amadurecimento, senão a gente vai permanecer criança o tempo todo, sem distinguir que nós estamos numa batalha, nós estamos vivendo uma guerra constante. O inimigo quer destruir a vida do meu filho. Uma forma dele entrar na minha família é eu não fazer nada com o meu filho. Uma vez um amigo me perguntou, falou assim, Caleb, qual que é a melhor forma de você destruir a vida do seu filho? Aí eu falei, poxa, eu dar tudo que ele quer. Tudo que ele pedir eu der. Aí ele, pode ser, mas tem uma coisa que é pior do que isso. Aí eu perguntei, o quê? Aí ele, é você não fazer nada. Porque se você não faz nada, o inimigo vai fazer por você. O inimigo, ele só tem autoridade de se posicionar. Ele só tem autoridade para entrar em regiões que você e eu não nos posicionamos. Se eu não me posicionar como pai, o inimigo vai entrar na vida do meu filho. Você que é pai, se você não se posicionar, o inimigo vai entrar na tua família. Você que é mulher, se você não se posicionar como mulher sábia que edifica a sua casa, o inimigo vai entrar na sua casa. E uma forma de você perder uma guerra, meu irmão, é você não fazer nada. É você achar que não é com você. Estou lembrando de uma ilustração aqui muito legal. Uma vez, numa fazenda, o rato ficou preocupado, porque ele viu que o dono da fazenda viu ele. E ele distribuiu ratoeiras pela fazenda inteira. E o rato pensou, estão travando uma guerra contra mim, eu estou de boa aqui, escondido, comendo o resto das coisas, mas querem me matar. Eu preciso de aliados. Aí ele procurou os 3 animais mais influentes da fazenda. Ele foi, marcou uma reunião com o galo, com a vaca e com o porco. Chegou, gente, eu preciso de vocês.
porque o dono da fazenda espalhou a ratoeira para todo lado. Ele quer me matar. Aí o galo falou: olha, não tem nada a ver com isso. Eu não sou rato, ele botou ratoeira, então eu infelizmente não posso te ajudar. A vaca falou a mesma coisa: ó, minha missão é botar leite na fazenda, não tem nada com isso. E o porco falou: olha, eu fico aqui dentro do chiqueiro o tempo todo, como é que eu vou te ajudar? Cara, infelizmente eu não posso fazer nada. E o rato ficou muito decepcionado e tentou a sorte, né? Aconteceu que naquela noite a ratoeira ativou. Toda a fazenda ouviu. E todos pensaram: pobre rato. Mas eu não pude fazer nada. Acontece que ao mesmo tempo saiu um grito de dentro da fazenda, dentro da casa da fazenda. E todos pensaram: ué, será que o rato não morreu? Na verdade, o que ativou a ratoeira foi uma cobra peçonhenta. E essa cobra picou a esposa do dono da fazenda. E foi uma correria. Que a fazenda é distante do hospital, levaram ela para o hospital às pressas, ficaram semanas no hospital. E algum tempo depois ela voltou para casa. E voltou para casa e o médico levou ela, contrataram um médico particular porque ficou muito grave. E o médico chegou e falou: olha, você vai ser tratado em casa, você ainda não está 100%, então a partir de hoje você só vai poder comer carne de galinha. E o dono mandou matar o frango. O frango que não queria ajudar o rato. Passou um tempo. Aqueles outros animais ficaram preocupados. Pensaram: será que é alguma retaliação do rato? Será que o rato convenceu o dono de matar o galo? Vamos aguardar. Passado um tempo, o médico voltou na fazenda e disse: olha, você melhorou muito. Você agora já pode comer carne de vaca. E o dono da fazenda, muito feliz, mandou matar a vaca e fez um grande churrasco para comemorar. Minha esposa está melhorando, glória a Deus. E o porco ficou muito preocupado nesse momento. Se seguir essa ordem, o próximo sou eu. Passado algum tempo, o médico voltou na fazenda e disse: estou surpreso com os seus exames, você está muito bem. Então, a partir de hoje você pode comer o que você quiser. E o dono da fazenda mandou matar o porco, fez uma feijoada, chamou todos os vizinhos, chamou o pessoal da igreja. E o rato ficou vivo. No primeiro momento você pode pensar: o que essa história tem a ver comigo? Talvez você e eu sejamos o frango, a vaca ou o porco. Essa guerra não tem nada a ver comigo. Eu não tenho que me envolver com isso. Mas em algum momento você vai ser o alvo. Em algum momento a guerra vai te achar, mesmo que você não queira ser encontrado por ela. Não é uma opção sua. E a única forma de você vencer uma guerra que é espiritual, meu irmão, que eu não estou falando de uma guerra física, que às vezes pessoas se levantam contra pessoas, mas se a gente não tiver o entendimento de que é algo espiritual, a gente vai estar brigando entre a gente. É totalmente espiritual. E uma forma de você vencer uma guerra que é espiritual é você ter os olhos espirituais abertos. E 4 coisas a gente já pode aprender aqui de cara. Sem estratégia você não vence uma guerra. Sem armas certas a estratégia não funciona. Sem aliados a gente não vai chegar longe. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer: não subestime o seu inimigo. O diabo, ele é muito mais forte do que você. Ele é muito mais forte do que eu. Mas Caleb, o diabo é mais forte do que eu? Sim. Se você não se sujeitar a Deus, o diabo não vai fugir de você. Isso significa que, se você confiar na força do seu braço, você será facilmente dobrado pelo inimigo. E as estratégias do inimigo, elas vão mudando conforme o tempo passa. Algum tempo atrás, uns 20 anos atrás, era muito comum a gente ver possessão nos cultos, pessoas caindo endemoniadas. Não que isso não aconteça hoje, acontece, mas um tempo atrás era muito mais frequente. O diabo, ele entendeu que é melhor ele permanecer no meio de nós, sendo um de nós, entre aspas, e fazer o que ele quiser fazer, sem ter aquela manifestação. O diabo mudou as estratégias. O diabo agora, ele não quer que você caia em adultério. Às vezes você cai em adultério porque você quis. O diabo fez uma cilada, beleza, mas
essa não é a principal estratégia dele. A principal estratégia do diabo hoje, para atingir você e a mim, é com coisas que não são pecado, mas tomam o seu tempo de comunhão com Deus. É pecado ganhar dinheiro? Não. É pecado trabalhar? Não. É pecado trabalhar nas coisas do Senhor aqui na igreja? Não. Mas aí o diabo bota na tua cabeça assim: pois se eu trabalhar muito para Deus, Deus vai fazer muito para mim. E aí a gente fica no ativismo, fazendo tudo para ter algo do Senhor. Assim como o filho que fica na parábola dos 2 filhos. Tem um filho que vai porque não queria ficar na presença do pai, desejou a morte do pai, me dá o que é meu e foi embora. Mas teve um filho que ficou. Aquele filho era obediente. Ele fazia tudo que o pai mandava. E chegou uma hora que quando o outro filho voltou, ele se entristeceu, porque o pai fez um grande banquete. Ele chegou para o pai e disse: você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos? E eu sempre fui um filho bom para você. O grande erro é nós sermos bons para o Senhor, obedientes para o Senhor, para ter algo do Senhor. E aí nós já perdemos a batalha. Porque nós não entendemos a proposta. Nós não entendemos que Deus não quer que a gente faça algo para Ele. Deus quer que a gente faça algo com Ele. Ele quer lutar as suas guerras, querido. Ele quer que você seja vitorioso. Porque essa guerra não é sua. Essa guerra não é minha. Essa guerra é dele. Porque você é dele. A sua família é dele. O seu casamento é dele. E quando entendemos isso, a gente tem um grande aliado ao nosso favor. É o Deus que não conhece derrota nas batalhas. É um Deus que luta as suas guerras. Tem um louvor que ele começa assim: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Já ouviu esse louvor? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. As guerras serão vencidas quando você e eu entendermos que nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Que nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e deixar que Ele lute guerras que você e eu não podemos vencer. Eu coloquei 4 coisas que são necessárias para a gente vencer batalhas. A primeira, sabermos as nossas limitações. Você precisa saber aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que de repente Deus não depositou dentro de você para você fazer, mas você quer fazer. Eu fui do louvor durante um tempo. Eu não cantava, como dá para perceber, eu tocava. E era comum pessoas quererem entrar para o louvor, que elas cantam muito, muito, mas muito mesmo. Sabe aonde? No chuveiro. Aí quer cantar no louvor. E assim, é difícil dizer não. Mas quando fala não, a pessoa fica chateada até sair da igreja. Se Deus me deu um dom de cantar, eu canto muito. Não entra no tom, não sabe o que é tempo, não sabe nada. Deus não colocou isso dentro daquela pessoa, mas é algo que ela gosta de fazer. Uma forma de você perder a guerra é você achar que sabe uma coisa e na verdade você não sabe. Eu lembro de um amigo que tinha um pincher. O nome dele era Sansão. Nome bem sugestivo para um pincher, né? Sansão. E ele tinha um pitbull, que o nome dele era Thor. Todo dia de manhã, o Sansão dormia em casa, dentro de casa, né? É um cachorro menor, então tinha algumas regalias que o Thor não tinha. Thor ficava preso no canil, porque é um cachorro perigoso. Só que todo dia de manhã, ele acordava, abria a porta de casa, Sansão ia fazer suas necessidades, ia lá na porta do pitbull, da jaula do pitbull, e dava os gritos dele lá. Um belo mau dia, Sansão se descuidou, chegou muito perto de Thor e aconteceu uma tragédia. O pitbull
conseguiu pegar o focinho do cachorro e puxou para dentro. Foi um caos, foi um desastre. Minha mãe sabe dessa história, essa história é de verdade. Foi muito triste. O cachorro ficou irreconhecível. Muitas vezes, você e eu somos Sansão, rindo na cara do inimigo, acreditando que nós podemos tudo. E subestimamos o inimigo. Subestimamos a capacidade do inimigo de destruir a gente. Romanos 7,17, Paulo diz: pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente eu preciso de ajuda. Eu quero fazer o bem, mas de fato não consigo. Minhas decisões não resultam em ações. Você deve conhecer: aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu faço não é o que eu quero fazer. Nós temos pontos fracos. Por isso que você e eu precisamos nos conhecer. A batalha já está perdida se você e eu não nos conhecemos. Nós precisamos fazer uma análise de quem nós somos. Alguns ambientes que você frequentar, se você continuar frequentando, você é uma presa fácil para o inimigo. Simples assim. A segunda coisa que é importante que você e eu precisamos ter é intencionalidade. 1 Tessalonicenses 5:13 diz: cultivem o companheirismo, cada um fazendo a sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Nós precisamos ser intencionais. Eu aprendi que existem 2 dias, doutora Júlia, que são os mais importantes da nossa vida. O primeiro dia é o dia que você nasce. E o segundo dia, sabe qual é? É o dia que você descobre por que você nasceu. A doutora Júlia, já visitei ela algumas vezes, que eu trabalho visitando médicos. E o médico, ele tem um chamado para ajudar pessoas. Se a pessoa que entra nisso pelo dinheiro hoje, ela vai se frustrar muito. É verdade ou mentira? Vai se frustrar muito. Uma coisa que vai te fazer permanecer no propósito é você saber por que você nasceu. Pergunta para Glautinho, se quem não tem chamado se aguenta. Não aguenta mesmo. Não aguenta. A intencionalidade parte do ponto que eu preciso saber por que eu nasci. Eu preciso nascer por que eu estou aqui. E as estratégias, elas precisam ser construídas baseadas no propósito que Deus tem para você. Eu gosto muito de filme de guerra. Ontem eu estava vendo um filme e eu lembrei de uma situação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles sempre tiveram o maior arsenal bélico desde o mundo moderno. E quando eles entraram na Segunda Guerra Mundial, eles usaram uma estratégia que nunca foi usada. Tem um termo em inglês que é o Ghost Army. Ghost Army. Meu inglês é péssimo. Aliás, eu nem tenho inglês. Mas na entrevista de emprego, coloca lá que fala inglês. What's your name? My name is Caleb. Joel Santana, né? E o que eles fizeram? Eles bolaram uma estratégia. Eles colocaram os melhores equipamentos de som daquele momento. Colocaram tanques infláveis e simularam bombas estourando, soldados bradando. E o exército alemão estava a quilômetros de distância e ouviram aquilo. Eles bateram em retirada. Foi uma batalha sem soldados. Tinham apenas som e alguns tanques infláveis. Depois você pode pesquisar no Google, isso é verídico. Isso aconteceu mesmo. A Bíblia diz que nós não podemos nos basear naquilo que nós vemos. E eu vou além disso. Você não pode se basear naquilo que você ouve do mundo. Porque existe aquilo que a Bíblia diz sobre você, e existe aquilo que o mundo diz sobre você. Existe aquilo que as pessoas dizem e tem aquilo que Deus diz sobre você. Se nós não conhecemos a palavra, nós vamos perder a batalha. A Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, seja qual batalha você esteja enfrentando agora, meu irmão, minha irmã,
seja qual guerra está sendo travada, meu irmão e minha irmã. É guerra na saúde, é guerra na família. Se você crê nessa palavra, que em Jesus nós somos mais do que vencedores, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Eu não sei como que vai ser. Mas muitas vezes, isso é para você pensar, você e eu teremos vitórias desastrosas e teremos derrotas magníficas. Às vezes Deus permite uma derrota vir para que você e eu aprendamos coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Há 1 mês e pouco eu perdi o meu pai. Eu achei que a gente ia ganhar aquela batalha. Mas foi uma derrota grandiosa que nós tivemos. Nós tivemos a experiência de sentir o consolo do Senhor. Nós tivemos a experiência de dar a nossa melhor adoração no momento de maior dor da nossa vida. Dezembro foi o pior mês da minha vida. Não preciso falar por quê. Mas mesmo assim eu não deixei de pregar ao Senhor. 1 semana depois, o pastor Rafael falou, mano, você pode levar a palavra? Eu levo. Domingo de manhã, eu levo. Porque eu entendo que existe uma batalha no mundo espiritual acontecendo. Meu pai está com o Senhor. Existem pessoas que precisam ouvir uma mensagem. E se Deus me deu uma mensagem para transmitir, amém. Foi uma derrota grandiosa que eu tive. Isso mostra para mim e para você que nem todas as batalhas você irá vencer. Mas Deus está contigo em todas elas. Porque no final de todas as batalhas, o saldo sempre vai ser positivo. Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores, meu irmão. Você pode repetir comigo? Em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Romanos 8:26, Paulo diz, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra ajuda, no grego, é um palavrão, sunante lambanomai. Eu já falei isso aqui algumas vezes, é sempre bom a gente lembrar. Sunante lambanomai era um termo utilizado naquela época porque o trabalho era muito braçal, então as pessoas pegavam muito peso, era comum isso acontecer. E Paulo foi proposital em escrever sunante lambanomai, porque sunante lambanomai significa pegar a outra parte do peso. Só para você entender, está fazendo uma mudança, tem um armário pesado, eu pego uma parte e eu falo, sunante lambanomai, a outra pessoa vai pegar a outra parte do peso. Sabe o que isso significa? Que quando você toma a decisão de pegar uma parte do peso, o Espírito Santo vai te ajudar com a outra parte. A continuação desse versículo é: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se podem ser expressos em palavras. Ele sabe o que o teu coração está sentindo. Ele sabe a fraqueza que você tem, que você e eu temos. Mas se você toma a decisão de pegar uma parte, a parte mais pesada, meu irmão, Ele vai fazer. Ele vai dar conta. É 20% de força humana. 80% é o Senhor que vai fazer. Portas que você não consegue abrir, Deus pode abrir. Portas que você quer fechar, que você sabe que é um problema para você e você não consegue, Deus vai te dar forças para fechar. Portas com amigos que precisam ser deixados para trás, portas com ambientes que você precisa deixar de frequentar, o Senhor vai te fortalecer. E para finalizar, nós precisamos usar as armas certas. Um grande erro é a gente usar as armas erradas para fazer algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Eu aprendi há pouco tempo, tipo assim, uns 10 anos, de uns 10 anos para cá, eu aprendi que tampa de caneta Bic não é cotonete, né? Todo mundo já usou. E até hoje, para mim, isso acontece. A ponta da faca não é chave de fenda. Mas quem não usa a faca como uma chave de fenda, até procurar onde está a chave de fenda. Acontece que na nossa vida a gente quer dar um jeitinho. A gente é mestre em fazer gambiarra. Eu lembro que a minha esposa, quando estava amamentando, a gente comprou uma almofada para amamentação.
e ela virou um encosto de sofá. Acabou ficando lá. E da mesma forma você e eu fazemos isso. A gente pega algumas coisas que não servem, a gente quer aplicar como se servisse. Isso vai acontecer quando a gente não entende o propósito de cada ferramenta, o propósito de cada arma. Um exemplo, não adianta a sua Bíblia ficar aberta no Salmo 91, porque ela não vai ser um escudo para a tua casa, se você não ler o Salmo 91 e praticá-lo. Não só o Salmo 91, porque a Bíblia não é só o Salmo 91. Aquele 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. Não vai acontecer. E aqui a gente lê o texto de Efésios 6, do 10 ao 18. Eu vou ler só o versículo 17 ao 18. Versículo 17, ele fala das armaduras espirituais. Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda ação e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, junto com todos os santos. Aqui, querido, a palavra espada, às vezes a gente interpreta errado. E quando você e eu pensamos numa espada, a gente pensa naquela espada medieval, né? E naquela época tinha isso também. Só que toda vez que ia ter uma batalha, os guerreiros eles iam com 2 espadas. Alguém sabia disso? Os guerreiros romanos, eles iam sempre com 2 espadas. A espada principal dele, que ele fazia à frente de batalha. Mas e quando ele perde a espada na batalha? O que ele faz? Ele tem uma outra espada. É uma espada que fica mais próxima dele, que é um punhal. E essa faca, esse punhal, normalmente, ele é mais afiado do que a espada que ele usa no primeiro combate. Porque se ela estiver bem afiada, no momento de vida ou morte, ele saca, ele consegue resolver o problema ali rápido. E aqui, essa espada, ela tem 2 nomes. A espada principal tem um nome e a espada menor tem outro nome. Se chama machaira, no grego. É exatamente essa palavra que está aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Esse espada do Espírito, a palavra é machaira. Ou seja, diz para mim e para você que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela tem que estar muito próxima de você. E essa espada ficava aqui assim, ó, bem pertinho, para poder tirar e sacar na hora certa. Mas se a tua machaira estiver aberta no Salmo 91 e você só souber o Salmo 91, vai ficar muito difícil vencer algumas batalhas, meu irmão. A palavra de Deus, afiada, ela é uma arma eficaz contra ataques do inimigo à sua vida. Queria te convidar a ficar de pé. Você que chegou aqui nessa manhã travando algumas batalhas, certamente o Espírito Santo te municiou para que essas batalhas não sejam perdidas. A primeira coisa é você colocar o Senhor à frente de tudo. A segunda coisa é você entender o seu propósito aqui na terra. E para entender isso, eu quero até recomendar um livro para você que se chama Uma Vida com Propósitos. Eu creio que tem ali na C-Store. Isso vai fazer você entender o porquê que nós estamos aqui. A outra coisa é você ter a certeza que mesmo que você esteja fraco, o Espírito se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. É a palavra Sunante Lambanomai, ele vai te ajudar com a outra parte do peso, a parte mais pesada que você não consegue, ele consegue, se ele estiver à frente da sua vida. E por fim, você precisa ter a palavra de Deus bem perto de você. Você precisa usar essa palavra a seu favor. A palavra diz que você é mais do que vencedor, que Ele te ajuda nas suas fraquezas, que Ele é contigo, que Ele estaria contigo todos os dias da sua vida, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltaria. E se você crê nisso, querido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e adorar o Senhor nesse momento. Sabe, querido, uma das maiores armas de guerra que você e eu temos, muitas vezes nós não utilizamos. Uma das maiores armas de guerra que nós temos é a adoração. Toda vez que Davi, ele ia guerrear, os primeiros a ir na frente da batalha
eram os levitas. Eles iam adorando ao Senhor, colocando o Senhor à frente de tudo. E como eu falei anteriormente, o exército de Israel nem sempre era o mais numeroso e o mais preparado, mas tinha o Senhor à frente, sempre. E o Senhor sempre foi com o povo nessas batalhas que ele esteve à frente. Se você está enfrentando dificuldades, se você está enfrentando guerras difíceis, travadas às vezes em silêncio, a sua maior arma é a adoração, meu irmão. Se você não sabe mais o que fazer, adore, 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 adore enquanto tiver fôlego para adorar, que o Senhor estará indo à sua frente. Quero te convidar, levante as suas mãos nesse momento, vamos orar. Pai, te damos honra, te damos glória. Todo poder pertence somente a Ti. Em momentos de guerra, nós queremos colocar o Senhor à frente, porque o Senhor é o Deus da guerra. Essa guerra não é nossa, essa guerra não pertence a nós, não depende da nossa capacidade física ou intelectual, ou dos aliados físicos que nós temos, mas sim do principal aliado, que é o Senhor. O Senhor que nos chamou, o Senhor que está conosco, e nós cremos que não será diferente nessa guerra que o teu servo está enfrentando. Seja com ele, dê as ferramentas certas, coloque as pessoas certas, e que nunca falte o desejo de te adorar, independente da situação, independente do momento, independente de não vermos solução. Nós queremos colocar o Senhor à frente de tudo, dando a Ti honra, glória e poder para sempre, porque só Tu és digno, só Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus poderoso nas batalhas, o Deus que não conhece derrota. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, seja conosco, seja com as nossas famílias, lutando guerras e batalhas que não conseguimos. Nós queremos Te glorificar, certos de que a Tua palavra é verdadeira. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Querido, se você crê nisso, levante um forte aplauso ao Senhor. Ele é o Deus que luta as suas guerras. Aleluia! Deus te abençoe.